eu queria sugerir a vocês que, a despeito dessa enorme, digamos, retaguarda que a China tem, tá certo? Que poderia ser uma grande ameaça, não é, pelo oeste da China, tá certo? Eu diria que a grande ameaça, o grande desafio não está aí, onde a China deverá ir arrumando sua situação com o Paquistão, o Afeganistão, mesmo com a saída dos americanos, que têm a clara intenção, ou pelo menos a implícita intenção, de jogar sobre as costas da China os conflitos fundamentalistas, religiosos e guerras civis dessa região da Ásia Central. Vai ocupar a China, sem dúvida nenhuma, alguma tensão vai ocupar, como ocupar os americanos nesses últimos 20 anos, que eles ficaram presos, com um pé no Iraque, outro pé no Afeganistão, enfim, foi o tempo em que a China disparou. Não? Agora eles estão saindo daí, acabaram de anunciar a sua saída militar do Iraque para dedicar-se inteiramente à China. Mas eles não vão se dedicar à política, até podem fazer isso, mas é peanuts, né, de estimular o Tibete, estimular Xinjiang, para ver se os caras enchem a paciência dos chineses, tarará, tarará, tarará. Eles têm muito claro, os norte-americanos, para onde é que vem o verdadeiro desafio chinês. E esse verdadeiro desafio chinês, de novo, que nem foi no caso da Alemanha no século XIX, vem pelo mar. É um desafio naval. Tá certo? Em primeiro lugar, do ponto de vista das decisões chinesas, o grande investimento que eles fizeram naval nesses últimos 25, 20, 15 anos foi gigantesco. Gigantesco. Eles, nas 3 crises do Estreito de Taiwan, eles tiveram que sair correndo na frente dos porta-aviões. Mas nesses últimos 20 anos, eles estão terminando de construir o 3º porta-avião. Eles compraram, produziram e têm já na região do Mar do Sul da China e fora daí 70, 80 submarinos tradicionais, convencionais e atômicos, tá certo? E construíram, nesse período de 20 anos, 1.300 navios de combate adequados a essa região. E começaram a construir essas ilhas militarizadas na área do Mar do Sul da Índia, não é? Pois bem, essa expansão do estoque de armas e a projeção do poder nessas ilhas é que vai transformando todo o desenho dessa área em direção ao Mar da Índia e em direção ao Pacífico, na zona do confronto mais direto, imediato e crescente com os Estados Unidos. É isso que os americanos não toleram. É a perspectiva dos chineses conseguirem romper o cerco que eles têm, com todas as bases militares que eles têm na ilha, começando pela Anderson, em Guam, que é a maior base dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? E todas as demais que vão do Japão a Singapura, Austrália, enfim, inteiramente cercados. A intenção deles não é atacar a China. A intenção deles não é uma guerra frontal. O que os Estados Unidos querem é manter a situação confortável que eles têm desde a Segunda Guerra, não é? E cada vez mais, isso é, de controle dos circuitos, dos fluxos e dos estreitos de Malaca, de Taiwan, das ilhas e de tal maneira que eles não vão estrangular os chineses, mas podem estrangular os chineses. Esse é o poder americano. Tá certo? Eles não vão invadir Taiwan, eles não vão invadir a Coreia, eles não vão atacar, não pensam atacar a China. Tá certo? Eles desfrutam de uma vantagem defensiva que o Clausewitz analisou na sua célebre obra sobre a guerra, né? De quem está na defesa, nesse caso, nesse território. E os chineses é que estão, digamos, asfixiados pelo cerco das ilhas e das bases americanas e pela possibilidade de que os americanos possam, e seus principais aliados, a começar pelos britânicos, que são o seu cachorrinho de passeio, tá certo? Fechar os canais e desbloquear o fluxo de alimento e energia, e aí entra a questão energética, para a China. Essa é a ideia. Tá certo? É manter um poder, você não é para apertar, você permanentemente relembra a sua possibilidade de estrangular. E a China sabe disso e, portanto, quem tem que fazer o jogo
Quem tem que avançar são os chineses. Não é porque eles sejam maus, não é porque eles sejam imperialistas, porque... Enfim, isso é uma outra discussão, não é certo? Aí é uma questão, vamos dizer assim, que brota da própria necessidade, aí sim, nesse caso, eu diria da materialidade da economia e da sociedade chinesa, que depende desses fluxos para exportar, para comprar, para se alimentar, para ter petróleo, para ter gás, tudo aquilo que ela não consegue pela Ásia Central. Tá certo? E é por isso que a percepção do chinês é de uma asfixia. Eles precisam romper esse círculo do que eles chamam a primeira linha das ilhas e a segunda linha das ilhas, né, que os fecham, como se fosse uma grande muralha ao contrário. Tá certo? Impedindo a livre chegada deles ao Mar da Índia, que não seja com a concessão americana. E a livre chegada deles ao Pacífico, que não seja com a concessão americana. Isso significa que eles têm que pedir licença aos Estados Unidos cada vez que eles vão? Não. Mas significa que se eles fizerem algum pecado, sei lá, dos 10 mandamentos americanos, eles podem ter como sanção o estrangulamento. Mais ainda nesse tempo onde as sanções adquiriram tamanha importância na guerra entre as grandes potências. E deles, em particular, usando seu poder financeiro e seu poder naval, que a todo momento eles relembram, quando eles dizem estamos mantendo a liberdade de circulação, eles estão lembrando aos seus adversários, nós temos o controle da circulação e podemos interromper a liberdade de circulação em qualquer momento, quando nós quisermos. Essa é a questão. Esse é o ponto. Não é difícil de pensar a posição. Eu quase diria, metaforicamente, para quem gosta de xadrez, paradoxalmente, neste jogo, no Mar do Sul da Índia, em Taiwan, e na saída para o Pacífico, Malaca e tal, né, nesse jogo, quem tem as peças brancas hoje são os chineses. Vocês dirão, porque eles têm mais poder? Sim. Os chineses podem perfeitamente tomar Taiwan, eles podem perfeitamente, os americanos sabem disso, já fizeram os cálculos e sabem, os chineses podem liquidar com os americanos no Mar do Sul da Índia, a menos que os americanos façam um ataque atômico. Bom, mas aí a humanidade vai para o beleléu. Tá certo? Mas sem o uso das armas atômicas, tá certo? Os americanos serão inevitavelmente derrotados nesse espaço. Mas eles têm possibilidade de recuo. Eles têm um poder que é global. Não é um poder apenas no sul do Pacífico. Tá certo? Então, essa digamos, a expressão à cabeça, façam o jogo, senhores. Tá certo? Os chineses estão com a peça branca. Eles têm que abrir o jogo. Parece o contrário, mas não é. Eles têm que abrir o jogo. E os americanos estão com as peças pretas. Eles estão posicionados. Eles não vão abrir. Eles não vão atacar. Eles vão responder apenas. Porque eles já têm o poder de coerção e estrangulamento dos chineses. E é isso que os chineses querem e precisam. E terão que encontrar uma forma de romper.